Liberdade FM. Sintonia Liberdade. Está começando. Começa agora mais um podcast. Você vai ouvir agora mais uma reflexão da Palavra de Deus com o pastor Manuel, do Ministério. Isaías capítulo 1, versículo 3. O Senhor fala através da boca do profeta dizendo: o boi conhece o seu dono e o jumento conhece o lugar onde o seu dono costuma colocar sua comida. Mas Israel, o meu povo, não tem conhecimento dos meus desígnios ou propósitos. Ele usa a figura de animais irracionais que entendeu o propósito de Deus quando os criou. O pato não precisa de um jet ski para atravessar um lago, simplesmente ele flutua, porque ele entendeu que aquele era o desígnio pela qual Deus escolheu ele. Assim também o ser humano precisa entender que quando ele é chamado por Deus, existe um propósito nesse chamado e não precisamos de interferências humanas. O fluxo do chamado de Deus nos levará até chegar ao propósito. Quando nós olhamos para um beija-flor, ficamos impressionados da forma em que ele voa para frente, para trás, dos lados e até mesmo chega a flutuar, ficando parado no ar, sem precisar de uma hélice como um helicóptero. O beija-flor simplesmente está obedecendo o propósito pelo qual o Deus Todo-Poderoso os criou, para que ele vivesse nesse propósito. Quando nós olhamos para um salguim, podemos meditar da forma em que ele se alimenta. Ele não vai no nutricionista para determinar o que ele deve e o que ele não deve comer. A sua alimentação muitas vezes causa infecção no seu estômago, mas ele não procura um médico atrás de uma receita para correr até a farmácia para conseguir comprar um remédio. Ele simplesmente come resina de madeira que vai curar a sua enfermidade estomacal. Quem foi que ensinou isso a ele? Qual faculdade de medicina ele cursou para entender isso? Simplesmente ele entendeu que o Criador criou aquela resina para a cura do salguim. Mesmo com o avanço da ciência e toda a estrutura de tecnologia que nós temos nos dias de hoje, o ser humano jamais conseguiu fazer um mel igual a abelha faz. Ela não usa nenhuma tecnologia. Ela usa simplesmente aquilo que Deus deixou e determinou que ela fosse. Age naturalmente. Talvez alguém diga assim: mas o que nós podemos aprender com uma porca? Sem ter feito nenhum pré-natal, ela sabe exatamente o dia e a hora em que ela vai ter os seus filhotes. Sem ter feito nenhum procedimento de ultrassom, ela sabe quantos filhotes ela vai ter. E faz a sua cama exatamente do tamanho em que vai caber todos os seus filhotes. Não vai ficar grande e nem vai ficar pequena. É o fluxo da natureza. É o entendimento que Deus criou ela para ter essa capacidade e este instinto animal. E ela age naturalmente, como manda a natureza. Quando nós olhamos para um João de Barro, ele não foi em nenhuma faculdade de engenharia. Ele não precisa ir em nenhuma casa de material de construção para comprar cimento, ferro, madeira ou coisa desse tipo. Ele simplesmente, com o barro que Deus criou, constrói a sua casa. E o que mais impressiona é que não importa que ele faça a sua casa no frio de Santa Catarina ou no calor do Rio de Janeiro, sem ter nenhuma estrutura metálica, a sua casa no sol não terá rachadura a ponto de cair. E nem mesmo na chuva, a sua casa não cairá. Quando nós olhamos para uma mula, nós sabemos que ela jamais vai engravidar, sem precisar tomar nenhum anticoncepcional. O seu corpo fará a proteção necessária, mas a sua espécie nunca entrou em extinção. O sapo cururu, por mais que ele goste de represa e adore ficar entre as borbulhas das águas, jamais você vai encontrar ele nadando na praia. E quem foi que disse a ele que a salina do mar pode matá-lo? O Deus que o criou. E lembrando as palavras do Senhor na boca do profeta Isaías: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a sua manjedoura, mas o meu povo não tem conhecimento de mim. A FM da família, a Rádio 10 da cidade. Liberdade FM.
A Igreja Pentecostal Remanescentes em Cristo vem, por meio dessa, informar aos membros e congregados que a festividade que estava marcada para o dia 10 de dezembro foi cancelada devido ao pouco espaço de tempo. Iremos focar na nossa confraternização do dia 25 de dezembro. Desde já, agradecemos a compreensão de todos, em nome do pastor Manuel, a missionária Rosana e a dirigente do grupo Oásis do Amor, a diaconisa Ana Paula. Igreja Pentecostal Remanescentes em Cristo, a igreja da família. Acompanhe todos os nossos podcasts e inscrevendo no nosso canal no YouTube, IP Remanescentes em Cristo. Todos os dias uma reflexão para você. Canal IP Remanescentes em Cristo. Continue aí, nesta mesma sintonia. A música volta já. Liberdade FM, do seu jeito.